Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Unicast. Eu sou Raquel e já estou ansiosa pelas respostas. Eu sou a Lígia e nos vídeos eu coloco a reprodução em 1.5. Será que eu sou ansiosa? Eu sou o Sidney e eu estou ansioso pelo fato de saber que a ansiedade não leva a nada. Mas vamos lá. Já começou com uma frase cabeça, hein, pastor? Isso eu copiei de um livro. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, pastor Sidney. Pastor, é um prazer ter você aqui com a gente novamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, mais um desafio de falar sobre esse tema. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, professor. Obrigada. Vamos à próxima. Vamos primeira pergunta. Já estou ansiosa aqui, Vamos para a próxima. Tá, a primeira pergunta é: o que fazemos quando não podemos mudar as circunstâncias? Alterar a nossa atitude? Como que a gente faz, né? Na verdade, quando a coisa não dá para mudar, comprovadamente não dá para mudar, porque está além daquilo que a gente pode fazer ou possa fazer, então tem que fazer uma adequação da nossa visão do problema, né? Então a gente tem que tirar proveito o máximo possível da situação, porque se houver a menor chance de mudar, a gente tem que trabalhar para mudar. Agora, quando comprovadamente não dá para mudar, o que tem que mudar é a nossa atitude diante do imutável, né? Não é um processo fácil, não, mas dá para ser feito. Então, né? primeiro é sempre a gente. A gente primeiro muda. Sim, na verdade, quando é imutável, só sobra para a gente mudar, não tem o que mudar. Então, ou você muda, ou você sucumbe, ou você afunda, porque a situação, algumas delas, não mudam mesmo, né? A gente tem na Bíblia alguns casos de situações que não mudaram. E alguns se adaptaram, outros mantiveram aí se batendo, tentando e acabou afundando, né? Então, quando não dá, a gente tem que mudar mesmo. Nós temos que mudar, né? Tá, e a gente, como faz? A gente faz isso? Como que a nossa mudança acontece? Então, se a gente está ansioso por alguma coisa que está acontecendo que a gente não pode mudar, significa que num estado natural, nós mesmos, a gente não vai conseguir provocar essa mudança, porque nós já estamos intuitivamente querendo lutar e sofrendo pela não possibilidade de mudar. Então, precisa de ajuda externa. Precisa de ajuda externa. A ajuda externa pode ser até uma conversa com alguém que possa nos mostrar outros ângulos, né, outras formas de ver o problema que nós não enxergamos. Porque toda pessoa que está ansiosa diante de alguma coisa que não dá para mudar, ele não está enxergando outras possibilidades. Então você pode, desde recorrer a um profissional, um amigo, alguém que já passou por aquilo, ou mais seguro é a própria Bíblia, porque a Bíblia, você não pode lê-la como um manual para resolver seus problemas, mas se você lê como sendo a palavra de Deus, há um trabalho do Espírito Santo que te ajuda nessa questão. Então, vem sempre de fora, não dá para a gente resolver sozinho, não. Ok, não, compreendido. Legal. Pastor, então já que você falou sobre circunstâncias que a gente pode ou não pode mudar, como identificar uma circunstância que nós podemos mudar e uma circunstância que nós não podemos? Como diferenciar isso? Não tem uma receita de bolo, não tem até o... Droga. Tem aquela oração, eu não sei se é de São Francisco, não sei que... Talvez eu saiba. Agostinho, sei lá quem é que falou, me ajuda a aceitar as coisas que eu não posso mudar, né? Não sei. Não sei. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem para mudar aquelas que eu posso mudar e discernimento para saber o que é uma e o que é outra. Então, essa parte é complicada. Mas eu penso que à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a ver os nossos limites. Né? Então, eu acho que essa eu não ganho. Eu acho que isso está fora da minha capacidade de administrar, de resolver. Então, com o tempo, a experiência, ela assim,
toda experiência ela é didática, a gente aprende alguma coisa. Os fracassos, né, nos ensinam a saber onde a gente falhou, por que falhou, no que a gente confiou que não deveria ter confiado, no que a gente não confiou que deveria ter confiado. Então, às vezes, você fracassa mesmo, não tem assim uma saída, mas da próxima vez você já tem uma dimensão, uma bagagem. Exatamente, você já sabe, olha, esse aqui da outra vez eu sei que isso eu não consigo, né? É a mesma coisa eu, por exemplo, eu sou acrófobo diagnosticado, então se eu subir numa cadeira, eu sei que eu vou ter tontura e posso cair de uma cadeira e morrer, né? Então, não preciso subir num telhado de 200 metros. Então, se alguém falar, você vai ter que trabalhar trocando calha de prédio, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou. Não, não vou, porque se eu for lá, eu sei que o meu limite é esse. Não é uma coisa que eu tenho medo ou deixo de ter. Eu viajei muito de avião, não tenho medo de olhar de cima, olhar pela janelinha. O meu problema é a sensação de que eu posso perder o equilíbrio a qualquer momento. Isso é uma coisa patológica, não é uma coisa de ser covarde ou de ser... Não é. Eu não tenho medo, por exemplo, inexplicavelmente eu não tenho medo de cobra, nem andando no chão. E eu sei conscientemente que é um perigo danado, mas eu não consigo ter medo, não é? Eu preciso ser vigiado sobre essa... ela é cobra, mas tão bonitinha, né? Não vai não, ela vai te morder. Já... subir num andaime, por exemplo, o pessoal fala, olha, não tem perigo, está firme, não adianta me falar. Então, eu sei o meu limite. Recentemente, só estendendo um pouquinho, eu estou de férias, né, para quem não sabia, nem percebeu. O jeito de saber que eu estou de férias é não cortar barba. Então, o pessoal, você está de férias, está barbudo e tal. Então, agora acabou as férias, eu cortei, senão ninguém percebe que eu estou de férias. Mas eu fiquei 1 semana e meia, mais ou menos, numa chacria, num rancho que a gente tem, e eu resolvi fazer algumas coisas que faltavam desde quando a casa foi construída. A casa foi construída aos pedaços, né? Então eu fiz uma cozinha de fazenda muito grande lá e estava faltando coisa. E eu queria pintar a casa de branco, ou de branco não, de uma cor clara, trocar a iluminação. Você não falou, sem você terminar essa parte que chega no telhado, ou se está tudo esburacado, foi feito os tijolos só para sustentar a viga, então tinha muito buraco, não estava rebocado, mas a cozinha, o pé direito dela é muito alto, né? Então, mas o que eu fiz? Fui fazendo conforme deu, fiz um pouco na escada, aí depois eu coloquei uma prancha em cima dos 2 freezers, subi, não deu altura, porque, né? Aí eu coloquei uma cadeira em cima da prancha e depois amarrei uma corda que eu fiquei segurando na corda. Então, eu tô ali pertinho da parede e tô rebocando e tal. A hora que eu ia pegar mais massa, que eu via onde eu tava, aí era o luto. Eu segurava na corda e ficava ali com o olho fechado e tal. Então, é uma limitação minha e eu preciso trabalhar. Eu não posso, né? Eu sei que eu tenho que estar lá em cima, não posso olhar para baixo, qualquer coisa assim. Então, a gente tem que se adaptar. Então, se não se adaptar, não vai, não anda. Não quando você estava falando de situações mutáveis, eu lembrei de prova, né, da faculdade, de situações assim, isso é imutável. Tem a prova, você tem que trabalhar. Não tem jeito. Você tem que olhar a prova de uma forma diferente, segurar no lápis em vez da corda. Vou mentalizar, vou fingir que a prova é fácil. Tá? Não muda a situação, não muda a situação. Pastor, você acha que, então, a maioria da nossa ansiedade, assim, da nossa carga de ansiedade vem do fato da gente querer controlar todas as coisas? Isso é uma tendência que o ser humano tem de controlar toda a situação. Então, essa possibilidade de não conseguir controlar é que gera essa ansiedade, né? Ansiedade é muito parecida com preocupação ou pré-ocupação. Tem uma coisa amanhã que vai acontecer amanhã. Você se pré-ocupa, ou seja, você se ocupa antecipadamente. Você não consegue trazer o futuro para hoje para resolver. Então, o que você faz? Você só fica ansioso, fica desesperado, porque é impossível trazer o futuro. Mas, conscientemente, a gente fica pensando amanhã, mas não dá, deixa o amanhã para amanhã. Mas não adianta você falar para você, porque você quer controlar. Eu quero que esteja pronto
amanhã. Como é que eu vou fazer uma coisa que é para ser feita amanhã, eu vou fazer hoje? Não dá. Então, essa necessidade que a gente tem, eu tenho um cunhado, e ele é o seguinte, ele tem amanhã ele vai, sei lá, roçar, ele mora numa chácara. Então, ele vai deixar a roçadeira lá fora. Por quê? Porque amanhã eu quero começar cedo. Mas você pode começar cedo pegando ela lá dentro. Para que vai expor ela para ser roubada? Adiantou 5 minutos. Então, corre um risco danado de perder a ferramenta, mas ele quer saber que a hora que ele levantar já vai estar pertinho da roça. Então, esse tipo de coisa é da gente mesmo. Quer dizer, eu tenho certeza que está lá, que eu vou chegar e vou ligar e tal. Às vezes eu fico pensando, eu tenho uma roçadeira também a gasolina, como eu não uso muito, vira e mexe eu tenho que levar para regular a carburação, essa coisa toda. Então eu fico pensando, hoje eu vou pegar para roçar a chácara. Mas e se ela não funcionar? E se ela não funcionar? Aí eu estou dirigindo, assim, que você está preocupado com o quê? Se a roçadeira não funcionar. Você vai descobrir quando tentar ligar lá. Então, no trajeto, o que eu posso fazer ficando ansioso se ela vai ligar ou não? É a falta de controle. Se eu tivesse aqui e vendo ela sendo ligada aí eu falo, não, estou tranquilo, que eu vou chegar lá, ela vai estar ligada. Então, nós temos um desejo, uma necessidade de controlar. E a falta de possibilidade de controlar é que gera realmente ansiedade, né? O problema é que a gente nunca pensa, por exemplo, do exemplo da roçadeira, né? Se você visse que antes ela estava quebrada, ia ser pior ainda, talvez. Pois é, né? Às vezes saber coisa antecipadamente, né? Não é tão bom assim, né? Eu vou falar assim, eu tenho muitos defeitos, mas pelo menos a minha esposa diz, eu não sofro por antecipação. Eu me preocupo, fico ansioso, mas, por exemplo, e se der errado? Então, se der errado, eu vou ficar nervoso ou triste quando der errado. Esse tipo de coisa de ficar imaginando que pode dar errado e já sofrer, eu acho uma perda de tempo, né? Ou mesmo, eu tenho uma história, meu pai contava sobre isso, é o seguinte, o cara furou um pneu naquelas estradas do interior e ele percebeu que não tinha macaco. Aí ele viu uma luz lá longe, uma casinha, ele falou, eu vou até lá ver se o cara tem um macaco. E ele foi lá e falou assim, mas sei não, acho que essa hora da noite o cara não vai querer abrir a porta para eu me emprestar um macaco. Aí eu ia andando. Pode ser até que ele abra a porta, mas ele nunca me viu. Por que ele me emprestaria um macaco, né? Aí vai andando, acho que não vai emprestar. Mas ele até poderia emprestar. Talvez se eu deixar alguma coisa de garantia, um relógio, um documento, para dizer que eu vou trazer um macaco de volta, ele possa me emprestar. E andou um pouco mais, ele já estava no portão da casa, falou, olhou a casa, falou, olha, acho que nem se eu deixar alguma coisa de garantia, ele vai me emprestar esse macaco. Aí ele bateu na porta, saiu um senhor simpático e falou, é o seguinte, eu não quero saber do seu macaco. Pode ficar com ele. E foi embora. Mas ele foi conjecturando, o cara não sabia nem que ele queria o macaco. A distância entre o problema e uma possível solução, às vezes a gente fica pensando tanta coisa que a pessoa não está nem sabendo, Então, não está nas contas, não está na planilha aquilo que a gente colocou, a gente sofre à toa, por causa dessas conjecturas. Mas como ele não tinha certeza de que ele ia bater na porta e pegar o martelo, o macaco, então ele foi pensando nas múltiplas possibilidades. Então, a gente, assim, como eu não tenho certeza de como a coisa vai se solucionar, eu fico pensando nas muitas possibilidades e às vezes sofro à toa, né? Desnecessariamente. Às vezes sofre, às vezes acaba com a possibilidade de dar certo. Né? Exatamente, você desiste, ele não vai emprestar e volta, né? Eu não sei qual a abrangência desse podcast, eu vou contar uma história que eu espero que a pessoa envolvida não ouça. Ou não reconheça, né? Eu tive um amigo não, colega de trabalho. Ele era português, mas ele era desconfiado de tudo. Se você falasse bom dia, fala, por quê? Você está sabendo alguma coisa? Né? Então, é assim, né? Ele era assim, desconfiado. Um dia ele falou assim, puxa vida,
recebi um telefonema de um Patrício, um amigo de Portugal que está aqui, falou que estava sozinho também, saudade da terrinha. Falou, bateu saudade da terrinha. Eles estavam aqui, mais de 20 anos no Brasil. Bateu, vamos comer alguma coisa de Portugal aqui, né? Vem aqui em casa, vamos fazer. Eu estou precisando de gente da terrinha para a gente comer comida da terrinha. Aí pegou os 2 filhos dele, a mulher, e tô. Ele falou assim, me chamava Sidãozinho. Sidãozinho, no meio do caminho eu pensei, por que ele me chamaria para comer alguma coisa na casa dele? Alguma coisa ele vai pedir. Ele falou, eu voltei do meio do caminho. Nossa. Agora você percebe o quanto a pessoa sofre por ficar conjecturando sempre o pior. Então, assim, tem um cara que é pessimista, então esse, às vezes, nem fica ansioso porque ele sabe que não vai dar certo, né? Então ele fala, não vou me preocupar com isso, eu sei que não vai dar certo. Tem um cara que é o otimista ingênuo, né? Tá vendo que não vai dar certo? Não, na hora dá. E tem o realista, né? O realista sofre pra caramba, porque ele fica... se não der certo, a coisa vai complicar. Ele cria aquela ansiedade, porque pode dar certo como pode não dar. Para o otimista, vai dar. Para o pessimista, não vai dar. E o realista, ele é realista em tudo, mas essa ansiedade, essa preocupação é do ser humano mesmo, Tem coisas que eu acho que são coisas que são ruins, mas que elas não existem sem razão. Acho que quando Deus fez o ser humano e fez com essa ansiedade, numa dimensão desproporcional, já patológica, né, uma coisa doentia, tudo bem. Tudo que é exagerado é ruim. Mas eu acho que a ansiedade é uma coisa que faz bem, né? Mexe com a sua adrenalina. Por exemplo, o gato. O gato, quando ele está acuado, a adrenalina dele é tanta para ele pensar em como que ele vai fugir, que o pelo arrepia, ele aumenta de tamanho, ele fica com aparência mais violenta para tentar assustar. E aí, beleza. Passado, a pessoa afasta, imediatamente, adrenalina baixa, o gato fica normal. O ser humano, por exemplo, adrenalina bom o cara vai corredor, e ele fica na linha de saída ali esperando o tiro. A adrenalina vem no corpo dele de uma tal maneira, que ele vira uma bala. Ajuda a performance. Agora, se o cara fala, a corrida foi suspensa, a adrenalina não some imediatamente. Esse cara continua mal o dia todo. Ali, né? Aí começa e tal. Então, a ansiedade, na medida certa, ela até ajuda a gente a não relaxar, essa coisa toda. Exageradamente, não. Mas então eu acho que a ansiedade foi uma coisa que Deus colocou na gente para dar essa dose certa. É igual ao dor. A gente fala, nossa, não devia existir dor. Se não existisse dor, a gente estava aos pedaços. Você arrancava pedaço do dedo e não percebia. Eu vi numa reportagem uma pessoa que tem essa síndrome, ele não sente dor. Então, ele mordia, arrancava pedaço do dedo, ele, assim, às vezes inflamava, tudo tinha que cortar, porque já estava apodrecendo o dedo. Eu tive um irmão do meu chefe, ele tomou um tiro e ficou paraplégico, então ele não sentia nada da cintura para baixo. Mas ele tomava banho sozinho, tal, era esperto, saía da cadeira de roda, tal. Mas ele se feriu na cadeira de roda, mas não sentiu dor. Quando descobriram, já tinha bicho até no ferimento. Então a dor, na verdade, ela é necessária, né? Para você não ficar batendo nas coisas, para você não ter uma infecção. Então eu acho que a ansiedade, numa medida boa, ela te deixa atento, né? Deixa atento. Você tem uma coisa para amanhã, opa, eu não posso também ignorar, eu tenho que ver. Então você fica o tempo todo, eu preciso me preparar para isso, eu preciso cuidar disso. Opa, precisa achatar o documento. Então, essa ansiedade daquilo que gera de uma situação normal é boa para você não perder o foco, né? Mas aí, quando ela fica patológica, aí a coisa complica mesmo. Sim. Uma coisa que eu estava pensando, em excesso, essa ansiedade, como que a gente pode controlar? Né? Voltando àquela história que você contou do caminho. A questão do tempo entre o acidente que ele teve e ele ir na casinha gerou essa ansiedade. Então, um tempo longo, no final, não tinha mais controle. Então, a questão do tempo, né? Se a gente pode controlar a ansiedade
em doses homeopáticas a gente vai controlando com o tempo, ou esse tempo também pode ser muito longo, sabe? Não... Existe... A ansiedade é uma coisa tão... Ela é tão antiga e tão frequente, não vou dizer que é normal, mas é frequente, né? Que as pessoas foram desenvolvendo mecanismo para a própria pessoa tratar a ansiedade, né? Terapias que as pessoas fazem, remédio ansiolítico, remédio para a ansiedade, porque é uma coisa que, assim, está consagrado, é uma coisa que não é algo assim, questionável, não existe mesmo ansiedade. Né? Então, é igual pânico, né? Pessoa que tem pânico. Uma vez eu falei, eu tô morrendo, né? Sandra, não, é pânico. Eu não tenho pânico, não, é pânico. Aí a Sandra começa a falar, ó, conta alternado, 1, 3, 9, 2, tal. Se concentra em contar, não na sequência. Aí vai, respira desse jeito e tal, e de repente a coisa melhorou. Então, a ansiedade, ela é tão cruel que ela te dá sintomas daquilo que você tem medo. Então, muita gente foi com sintomas de Covid pela ansiedade. A ansiedade muito grave, eu já levei a Sandra no hospital com todos os sintomas de um infarto. Dor no peito, formigamento, aquela coisa toda, tal, taquicardia. Levei para o hospital, o cara fez eletro, tudo. Depois que ele já examinou tudo, porque o médico também considerou a possibilidade, falou, a ansiedade, é que os sintomas, eles são muito parecidos. Então, a ansiedade, ela traz, assim, coisas muito, muito complicadas. Então, não é só assim, meu Deus, eu estou ansioso, não vejo a hora. Não, isso é ansiedade, isso não tem problema. De boca pra fora. Mas tem quando a gente era criança, a gente ganhava presente no Natal, né? A gente sabia que não tinha Papai Noel, né? Eu fui criado na igreja, então meu pai sempre disse que nunca teve Papai Noel. Mas alguém ia me dar presente naquela noite. Então a gente ia para a igreja, para o culto, voltava e eu só ali, né? E um dia nós fomos para a igreja e voltamos, estava lá o meu presente. Nunca me esqueço, um trem de plástico vermelho e tal. Eu falei, mas não estava aqui quando a gente foi. Meu pai falou, é Papai Noel. Não, Papai Noel não existe. Ué, você não estava comigo na igreja? Meu pai é muito gozador, sabe? Não tem nada a ver comigo. Ele é um cara muito brincalhão. Não é genético. Bem diferente. Bem diferente. Então, meu pai era brincalhão. Então, aí eu fiquei, será que existe Papai Noel? Porque não estava aqui mesmo, né? E ficou. Eu sabia que não tinha, mas... A dúvida mas eu estava lá o presente. E depois que eu já estava adulto, muita coisa... A criação da gente não fazia muita pergunta, né? Muitas coisas da minha infância eu fui saber depois de adulto. Falei, pai, aquela história do trem, lembra? Quem foi? Foi a avó Dora, a mãe da minha mãe. Morava no mesmo quintal. Como é que eu não pensei nisso? Né? Ir lá e colocar, né? Mas assim, eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa. A situação financeira nossa não era boa, muita coisa meu pai fazia. Então tinha um filme chamado O Homem do Rifle. Né? Agora, naquela sessão branco e preto na TV Brasil, tem lá, né? O Homem do Rifle. Então, eu ficava olhando aquilo, e um dia meu pai me fez um rifle. Né? Depois eu fui saber o que ele usou. Ele fez de madeira, direitinho, com canivete, lixou, aí pegou um eletroduto de aço, botou o cano. E aquilo foi meu presente. Eu andava com aquilo o dia todo. Eu ia comer, punha na cadeira. Porque eu era o homem do rifle, né? Então, sempre alguma coisa tinha. Então, essa ansiedade de não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de fazer, eu estou aqui, né? Adrenalina, tal, eu estou ansioso. Isso, beleza, isso aí te deixa no foco. Agora, aquela que você fica querendo resolver alguma coisa que você sabe que não vai conseguir resolver, aí acaba ficando... Tem até sintomas assim clínicos. O doutor Renan, aqui da igreja, ele falou que ele atendeu nesse negócio de Covid, né? Ele é cardiologista, ele é ecografista e tal, mas ele estava ajudando lá na maratona, lá, né? No mutirão de Covid. Sim. Muita gente chegava com todos os sintomas. Era só a ansiedade, o medo de ter a doença
pessoa sentir. Tá em casa, fica pensando, e então, aí você... Ansiedade é um treco Essa grave. semana no trabalho teve uma pessoa que deu Covid, né? Então eles fizeram o teste em todo mundo. E aí muita gente, quando soube, né, da situação, aí já, nossa, tô com dor de cabeça. Nossa, será que eu tô com Covid também? Então o pessoal realmente fica todo desnorteado, assim, né? Teve um dia que eu medo. atendi uns pais aqui, né, num atendimento pastoral e tal. Aí conversamos perto, né? Uma mesa separando assim, tal, conversando. Bom, passou. Quando foi daí 3 dias, ele falou, pastor, eu tô ligando porque eu testei positivo para Covid. Né? Como o senhor estava comigo lá. Aí eu falei, olha, eu não vou então, quarta-feira no culto, não vou pregar, porque eu vou dar um tempo por segurança do pessoal da igreja lá. Ah, mas faltou ar. Faltou ar. Eu falei, Sandra, o que mais que precisa? Você já entrou no Google, sintoma? Dor de cabeça, gente. Aí eu tive que apelar para aquela medida profilática, né? Por exemplo, eu sabia que perdia o paladar, perdia o olfato, então eu ficava comendo pudim de leite a cada 10 minutos para ver se eu continuava com o paladar, né? Eu achei que você pudim de leite, né? É isso que eu tava pensando. Outra coisa não. Então, assim, bom, paladar eu não perdi. Mas é interessante como é que mexe com todo o corpo da gente, né? A ansiedade é cruel, é cruel. A gente sabe que lida com aconselhamento, lida com... Né? Eu, numa época da minha vida em que mas depois eu fiz um tratamento, melhoria. Eu cheguei a fazer um mestrado em psicologia, fiz uma parte, depois eu vi que não era para mim. E a gente aprendeu essas coisas, né? E sabe que realmente a ansiedade é cruel mesmo. Pastor, e qual a importância da gente ser grato também ao que nós temos, ao que estamos vivendo, para combater também essa ansiedade? Gratidão é um estado de espírito, viu? Eu cheguei a essa conclusão. Gratidão é um estado de espírito. Não é um estágio espiritual. Estou me esforçando para um dia reconhecer tudo que Deus faz. É um estado de espírito. O grato, ele vê o mundo diferente. E assim, ele não precisa se esforçar para isso, né? Então, ele olha para algumas coisas e ele consegue ver alguma coisa boa naquilo. Coisa boa naquilo. Então, às vezes, até alguma coisa ruim. Então, é ruim para todo mundo e ele consegue ver alguma coisa boa. Ele não se esforça para isso. Né? Ele é desse jeito. Então, o grato, ele leva uma vantagem muito grande sobre os normais. E, sobre e principalmente sobre os que normais. não. Porque tem um cara que não é grato, ele é ingrato. Ele é ingrato. Tem um cara que é normal, quando ele percebe realmente que ele é convencido de que foi uma coisa boa, ele tem capacidade de gratidão. De agradecer a Deus, agradecer a quem fez. Agora tem um cara que ele é grato por natureza. Então, o coração dele é sempre grato. Esse cara, ele tem muito mais facilidade para lidar com as coisas que ele não consegue mudar, porque ele sabe que, de alguma forma, alguma coisa boa vai sair dali. Então, ele não entra num pânico tão grande assim como as outras pessoas. Né? Então, já ajuda ele a driblar não, mas administrar a ansiedade por conta da forma que ele vê o problema, né? Vê o problema. Então, é igual deu um presente lá para duas crianças, um adolescente. Então, ele abriu, né, uma chave de um patinete elétrico, um negócio assim. Falei, só a chave. Quer dizer, era a chave do patinete. Não vai dar um patinete para... Aí deu para o outro esterco. O outro ganhou um cavalo. Você está entendendo? É a questão de como você vê a coisa. Né? Então, o menino ficou feliz porque achou ganhar um cavalo. O outro está frustrado porque ele só viu a chave e não viu o patinete. Então, o grato leva muito vantagem nessa questão de ansiedade, nessa questão de ver a situação por um outro lado e assim por diante. Quando você falou aquela parte da corrida, da pessoa que tem a ansiedade em si, mas você também pode ser grato pela ansiedade. Você está sofrendo, ansiedade, da prova, tal, passou a prova.
nossa, ainda bem que eu estava ansioso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e retomar talvez seja tipo uma ajuda para a sociedade, essa gratidão. Uma forma, por exemplo, uma experiência que sempre é construtiva, é depois que você passou a ansiedade, falou, olha, não valeu para nada a minha ansiedade. Né? Então, esse é o tipo de coisa que não adianta ficar ansioso. Pode ser que da outra vez você, quando percebeu, falou, pô, e eu sabia que não adiantava, mas caí de novo. Mas numa terceira vez você já está mais calejado. Então, eu acho que dá para a gente ir aprendendo com as coisas. A pessoa diz que o inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para saber que vai dar errado. Então, eu não preciso martelar o dedo para saber que dói. Eu já vi gente gritando porque martelou o dedo. Eu sou madruga. Então, exatamente. Então, dá para a gente aprender. E vamos lá. Maravilha. Acabamos o nosso tempo. Tinha mais algumas perguntas ainda. A conversa estava muito boa, pastor. Agradecemos a sua presença. É um prazer grande. Obrigada por aceitar esse convite e temos próximos aí episódios. Eu estou ansioso pelo próximo. Esse é boa. Mas uma ansiedade boa, né? Que bom. Assim. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente.